É isso aí. Vamos lá. Esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Hoje, sexta-feira, né? Dia de fazermos mais uma live, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, textos importantes da Bíblia. E hoje nós vamos, como de costume, né, mostrar que a Bíblia tem fundamentos, né? Tem lições de vidas, ou como sempre costumo dizer, para ela ser um manual de instrução, ela tem sempre uma instrução especial para a nossa vida. Instruções essas que podem fazer total diferença em tudo que nós fazemos, né? Às vezes não, muitas vezes, né? Nós erramos, nós sofremos, às vezes não, muitas vezes, né? Nós erramos, nós sofremos, às vezes, né? Nós erramos, nós sofremos, agimos de forma imprudente porque deixamos de lado, né, os conhecimentos milenares, né, a realidade da Bíblia que existe, e por conta disso acabamos sofrendo, né, agimos de forma imprudente porque deixamos de lado, né, os conhecimentos milenares, né, a realidade da Bíblia que existe, e por conta disso acabamos sofrendo, né? Como eu sempre gosto de usar o exemplo do celular, né? Às vezes a gente compra um celular e acha que conhece tudo ele, vai usando, fazendo, e de repente a gente precisa de uma função que tem lá, e conversa com uma outra pessoa, fala que está precisando de um aparelho para fazer aquilo, e a pessoa olha e fala assim: não, mas o celular faz isso aqui, é só você fazer isso, aquilo, ou você baixar determinado app, e assim vai. Então, por quê? Se a gente não tivesse estudado um pouquinho mais sobre ele, nós tivéssemos analisado sobre as funcionalidades dele, isso não aconteceria, né? E com a nossa vida não é diferente, né? Nós temos na nossa vida a mesma forma. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, e para que nós possamos tirar o melhor proveito da vida, nós precisamos entender como é que isso funciona. Nós precisamos entender que existe um manual, por assim dizer, né? Existe um manual de instrução que é a Bíblia, e esse manual ele nos serve para muitas coisas, né? Então, o assunto que eu queria falar hoje é um salmo. Normalmente eu pego um versículo ou dois no máximo, mas hoje eu queria falar sobre um salmo, que é o Salmo 73. Ele é um salmo, normalmente eu pego um versículo ou dois no máximo, mas hoje eu queria falar sobre um salmo, que é o Salmo 73. Ele é um salmo que tem uma instrução muito forte para as nossas vidas. É um salmo de Davi. Esse salmo ele começa dizendo assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com os pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas sim firmeza e sua força. Não se acham em trabalho como os outros homens, nem são afligidos contra os homens, como os outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra o céu e a sua língua anda pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copos cheios lhe espremem. E eles dizem: como saberá Deus? Teria conhecimento disso o Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse: falarei assim, eis que ofenderia a geração dos meus filhos. Quando pensava em entender isso, foi muito doloroso para mim, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Então, esse texto de Asaf, esse salmo de Asaf, ele nos traz uma realidade da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Nós, muitas vezes, estamos como Asaf,
né? Nós entramos na situação, olhamos para as demais pessoas e começamos a fazer um pré-julgamento, né? A gente olha aquela pessoa, olha para a nossa vida e fala, poxa vida, eu sou melhor do que essa pessoa, eu sou uma pessoa que faço bem, eu sou uma pessoa que procuro andar direito, procuro fazer as coisas certas, e essas pessoas vão para frente, prosperam, essas pessoas são abençoadas, essas pessoas têm bom emprego, têm empresas prósperas, e eu estou aqui sofrendo, cada dia que passa eu padeço mais, por que isso acontece comigo, por que é desse jeito? Essas pessoas zombam constantemente do que é certo, fazem o que é errado e as coisas dão certo para ela, estão sempre funcionando para ela. Por que é assim? E aqui nós vemos que Asaf, ele diz que, olha, ele quase se desviou da verdade, quase que ele abandonou a vida de retidão por conta disso. Mas aí ele começou a pensar, falou assim, poxa, mas não é certo isso, né? A minha vida inteira andei desse jeito, agora por que razão que eu vou fazer isso? E ele começou a meditar, a tentar entender isso. E ele mesmo coloca que compreender essa situação lhe foi muito dolorida, até que ele foi à casa de Deus. E quando ele entra à casa do Senhor, quando ele chega na casa de Deus, ele entende o fim daquelas pessoas, ele consegue compreender o fim daquelas pessoas. E aí ele consegue entender até um próprio Salmo de Davi que diz que o fim das coisas, né? Que o melhor da vida está no final das coisas. Aí Salomão, no livro de Eclesiastes, vai dizer que o começo das coisas não é tão importante quanto o seu fim, né? E muitas vezes nós só olhamos para aquela situação que está passando, não olhamos para frente daquela situação, não olhamos para as consequências daqueles atos, né? Então, Asaf aqui, ele começa a questionar tudo isso, por que as pessoas são desse jeito, por que a situação é assim, até o ponto em que ele entra na casa do Senhor e começa a entender que o fim daquelas pessoas não é o mesmo fim que ele vai ter, que o fazer o bem não é uma consequência somente para esse mundo, não é somente para essa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que se nós esperássemos a Deus somente nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esperar somente nesse mundo, nessa vida. Nós temos uma promessa de coisas melhores no futuro. Agora, é claro, existem pessoas que acreditam que assim que morrer, acabou tudo. Que não tem mais sofrimento, que não tem mais dor, acabou. Simplesmente acabou e, vamos colocar como a gente costuma dizer, siga o jogo. E não é assim, né? A Bíblia, ela vai dizer que existe algo mais, existe uma questão depois disso. E mesmo hoje, nos dias atuais, a gente conhece tantas pessoas que nem são de determinadas religiões, mas essas pessoas, elas tiveram experiências, né, de quase morte e dizem o que viram do outro lado, né? Pessoas que são espíritas, pessoas que são até mesmo vamos falar assim, de religiões afrodescendentes, religiões voltadas para o candomblé e outras religiões que atestam a questão da vida pós-morte, né? Que existe alguma coisa do outro lado. Então, essa perspectiva do que acontece depois, ela tem que estar sempre atento com a gente, né? Eu falo sempre que a gente não precisa fazer o bem para poder receber nada em troca. Porque só o fato de você fazer o bem, só o fato de você estar ali semeando, só o fato de você estar ali plantando alguma coisa boa, isso com certeza vai fazer com que no futuro você colha coisas boas. E pode ser que você não venha nem a colher. Pode acontecer que você não venha nem a colher. Existe um ditado, né, no Oriente que diz que quem planta tâmaras não come tâmaras, porque uma tâmara chega a demorar de 70 a 100 anos para poder dar fruto, né? Então, dificilmente alguém que plantou um pé de tâmara vai poder comer do seu fruto, né? Mas ele pode ter plantado muito jovem, pode ter plantado quando tinha os seus 5, 6 anos e viver até os 80, 90 anos e comer da tâmara que ele plantou. Como também pode morrer um pouco antes disso. Mas o que é o importante? Nós percebemos que existe algo depois. Eu posso semear e colher e participar daquilo que eu plantei e ter alegria, me alegrar com aquilo, como também posso deixar aquilo plantado e as próximas gerações vão desfrutar, né? A gente vê as grandes invenções da humanidade, os seus inventores não participaram ativamente daquilo que eles inventaram.
né? Mas a posteridade, aqueles que vieram depois, foram beneficiados por isso. E isso tem um ganho, tem um preço, tem um valor. E é essa a questão que nós vemos aqui no Salmo 73, exatamente essa, que nós precisamos perseverar no que é certo, indiferente do que está acontecendo. Existe uma frase muito comum lá no Brasil, que eu particularmente sempre usei muito ela nas minhas palestras, que é exatamente assim: quem tem, e é muito comum isso, né? A gente olhar as questões do que acontece das outras pessoas, então nós precisamos entender assim, que indiferente de todo mundo estar fazendo, o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Ah, mas todo mundo está fazendo errado, mas ele continua sendo errado. Não adianta. Eu gosto de colocar um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa situação bem distante de onde eu morava para onde eu trabalhava, né? Então eu tinha que sair muito cedo para não pegar um congestionamento terrível na Marginal. Quem conhece São Paulo, eu morava em Guarulhos, trabalhava em Perus, eu rodava 60 quilômetros todos os dias para ir para voltar, e pegava ali um trecho da Via Dutra e a Marginal Tietê, e depois pegava a rodovia Anhanguera. E esse trecho da Dutra para a Marginal Tietê, se não saísse muito cedo, se não saísse cedinho, pegava um congestionamento terrível ali. Então, por vezes, eu sempre procurava sair 5 horas da manhã, 5 e 15 da manhã de casa, mas alguma vez que acontecesse alguma coisa e eu saísse um pouco mais tarde, o trânsito começava a ficar muito pesado ali, e o que muita gente fazia? Saía pelo acostamento, cortava pelo acostamento e ia embora para cortar o fluxo de caminhões e tudo mais, que era muito caminhões ali, e até pegar a saidinha da Via Dutra e poder entrar na Marginal, para também não pegar a Marginal congestionada. E fiz isso várias vezes, e é comum você colocar, não sei hoje, já tem muito tempo que eu não estou para lá, mas assim, é muito comum as pessoas fazerem isso, né? Transitar pelo acostamento. Até que um dia eu ganhei uma multa de R$ 1.900. Aí eu parei de andar no acostamento. Ah, mas todo mundo está andando, não era só eu, tinha 50 pessoas ali. E aí? Deixou de ser errado porque estava todo mundo fazendo? Não, continua sendo errado. Não só eu fui atuado, como todo mundo que estava andando no acostamento aquele dia ali foi parado e foi atuado e tiveram que pagar a multa ou recorrer da multa. Então, esse Salmo 73, esse Salmo de Asaf, ele vai falar exatamente sobre isso, e é algo que a gente tem que ter em mente, né? O Asaf, ele vai dizer aqui, fala assim: olha, eu olhava para a prosperidade dos ímpios, eu via que eles não tinham dificuldades, eles não tinham trabalhos duros, eles não tinham nada para eles, tudo para eles era fácil, tudo para eles era bom. E isso era algo que doeu na vida dele, né? Que começou a doer na vida de Asaf. Asaf, ele chega aqui e fala assim: olha, como é que pode uma coisa dessa? Eu ando certo, eu procuro fazer o que é certo, e de repente tudo dá errado na minha vida, as coisas não funcionam na minha vida. E isso acontece com todos nós. Se não aconteceu com você, pode ter certeza que ainda vai acontecer. Isso não vai deixar de acontecer com você. Você também vai acontecer a mesma situação de você estar numa situação de buscar fazer o que é certo e as coisas não darem certo para você. Aí você olha para o lado, vê aquela pessoa que faz tudo errado e as coisas parecem funcionar muito bem para ela. E você fica sem entender, fala assim: não é possível, como é que pode uma coisa dessa? Como é que é possível uma situação dessa? A pessoa faz errado e dá certo para ela, eu faço certo e dá errado para mim. Por que é isso? E a gente começa a fazer esse debate que a Asaf faz aqui no Salmo 73 e entra na mesma paranoia que ele, e começa a ficar neurótico com isso, fala assim: não é possível, Deus não é justo, Deus não existe. Mas aí ele entra para dentro do templo, ele entra para dentro, ele vai até o santuário, e ali ele percebe que, embora ele tenha tudo aquilo ali, ele, lá na frente a coisa vai desandar para ele. Então, a gente pega, eu tenho exemplos disso ao longo da minha vida, já vi muito disso acontecer, de pessoas que se davam bem, né, a qualquer custo, pessoas que se davam bem fazendo as coisas erradas e achavam que estava tudo bem. E lá na frente começou a ter problema na família, problema com filhos, problemas com parentes, problema de doenças. E aí a pessoa fica sem entender, né? Fala assim: mas por que será que é isso? Não, é uma realidade da vida. Nós plantamos e vamos colher. Isso nunca vai mudar, né? Isso é uma realidade que jamais vai mudar. Tudo aquilo que o homem planta, isso o homem colhe. É impossível plantar laranja e colher
é possível você plantar arroz e colher feijão. Tudo aquilo que você planta, você colhe. E o que eu sempre falo, né? Você planta pouco e colhe muito, né? Você normalmente planta pouca semente para colher muito. De uma semente, você imagina assim, uma semente de laranja vai nascer uma laranjeira, e essa laranjeira vai dar infinitas laranjas, vai dar laranjas tantos anos, durante vários e vários anos vai dar laranja. Aí você tira a base, quantas sementes vão sair das laranjas que ela vai produzir. Você plantou apenas uma, mas a colheita vai ser gigante, enorme. E assim é a vida, né? Nós precisamos ter essa noção disso na nossa vida. Então é isso, pessoal. Eu agradeço cada um dos que passaram aqui pela live e aqueles que irão assistir depois quando baixar ela como vídeo no TikTok. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Né? Agradeço aqueles que deram os coraçõezinhos. Isso é importante para que a live comece a ficar um pouco melhor. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Fique com Deus. Até mais.